Shalom, shalom. Acho que só metade da eclésia respondeu. Shalom. Tudo bem com vocês? Você já cumprimentou o seu irmão que está do seu lado? Se você não cumprimentou, você tem a oportunidade de cumprimentar. Então cumprimente 1, 2, 3, 4. Shalom. E aí, Orlando? Tudo bem, Orlando? Que imensa alegria estarmos na casa do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus, porque te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui nessa noite, para que juntos nós estejamos cultuando ao nosso Deus. Quero agradecer a vida do nosso apóstolo, nossa pastora Simone, que assume paternidade sobre todos nós. Quero honrar também a vida de cada pastor, de cada um de vocês, meus irmãos, que estão aqui nessa noite. E louvado seja o nosso Deus. Está todo mundo em Yom Kippur aí? Firme, forte? O lado de cá está em pé, o lado de cá está sentado. Para vocês não deixarem eles de cá sozinhos em pé, vamos ficar todos de pé, em reverência à palavra do Senhor, que nos trouxe aqui nessa noite culto de fé. E a palavra da sabedoria encontrada no livro de Provérbios, para honra e glória de Deus, que foi escrita pela própria sabedoria de Deus, através de Salomão, ela nos revela há 28 gerações antes de Cristo, acerca de coisas que o próprio Jesus estaria comunicando aos seus discípulos, acerca de como seriam os últimos dias. E vamos lá no livro de Provérbios, no capítulo 7. E essa passagem ela vai nos apresentar 3 personagens, 3 protagonistas. E isso é o dom maravilhoso de Deus querendo nos ensinar, porque Ele nos ama e se preocupa conosco, que deixou tudo escrito para que a gente pudesse trilhar na luz da sua verdade, amém? Quem achou Provérbios capítulo 7, diz amém. Amém. Glória, todo mundo afiado. Deixa eu ver. Não, vou seguir aqui mesmo. Provérbios capítulo 7 diz assim. Vou acompanhar daqui mesmo. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e à prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina da mulher adúltera, e que seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, à noite fechada e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, ornada à moda das prostitutas, e astuta de coração. Ela é turbulenta e obstinada, não param em casa os seus pés. Ora está pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Pegou dele, pois, e o beijou, e com semblante impúdico lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente, e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas, de colchas de linho do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe.
um saquetel de dinheiro levou na mão. Só lá para o dia da lua cheia voltará para casa. Ela o fez ceder, com a multidão das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrasta. Ele a segue como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, ouve-me, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque ela a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de Sheol é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Santo Espírito de Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nesta noite. Te pedimos que o Senhor, Espírito Santo, venha e faça segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Eu, como um homem miserável, Senhor, eu como um homem falho, eu não tenho nada, Senhor, de mim mesmo, de bom para poder dar à Tua igreja nessa noite. Mas o Senhor, Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ensina todas as coisas, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, e se derrame no nosso meio, porque o Senhor, na verdade, já está em nosso meio. Eu te peço que a Tua palavra, Senhor, a qual foi confiada, venha, Senhor, fluir, e que nós saímos daqui com um entendimento muito maior acerca daquilo que é o Teu reino, daquilo que é a Tua soberania, e daquilo que o Senhor também quer, Senhor, para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, amigo Espírito Santo, que o Senhor faça o Teu querer, que o Senhor flua como quiser nessa noite, em nós e através de nós, para a Tua honra e glória. Assim eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Geralmente todo enunciado, ela é seguida de uma pergunta norteadora, para que a gente possa ter um entendimento melhor. E até para poder já responder o pessoal da mídia, o título dessa mensagem é Enquanto o Noivo Está Fora. E o subtítulo, Quem Somos? De uma maneira resumida, seria quem nós somos enquanto o noivo está fora. Amém? A gente vai ver que a palavra ela nos apresenta 3 personagens. O primeiro personagem é o marido, como citado na palavra que havia feito uma longa viagem. O segundo personagem, a mulher adúltera. E nós vamos ver que a mulher adúltera, ela representa a igreja, mas a igreja que se corrompeu. E o moço, e a palavra fala que este é um moço, falto de juízo. E este moço também, ele representa a igreja que se deixa conduzir por aquele que já está corrompido. E ainda nós vamos ver que estes 2 personagens, se não se arrependerem, eles estão fadados ao lago de fogo, eles estão fadados a uma morte eterna. Porém, enquanto há vida, ainda há esperança. E o Senhor, Ele também nos ensina através dessa palavra, um outro personagem oculto no meio desses versículos do capítulo 7, que vamos ver um pouco mais para frente. A mulher adúltera. O primeiro personagem, a primeira persona que a gente pode acompanhar aqui. Lúcifer, antes de ter sido expulso do paraíso, muito se conhece, muito se fala que ele era um anjo cheio e carregado de luz. Muito conhecido em ministrações por ser dito o principal anjo, se é que poderia existir algo assim, aquele que estava diante da presença de Deus. Ele adorava ao Todo-Poderoso e ao Soberano. Alguns pregadores a respeito, por exemplo, o pastor Marco Feliciano, que já esteve aqui, que já pregou inclusive essa palavra aqui, ele fala que um dos livros apócrifos, o livro de Enoque, vai citar que Lúcifer, quando ele andava, e também a Bíblia vem relatar isso, soavam pífaros, ele exalava a adoração perfeita ao Eterno. No entanto,
ele não se contentou com isso e traiu o soberano. Ele tentou usurpar algo que não era dele. Ele tentou assumir um lugar que não lhe pertencia. E dessa forma, ele ainda conseguiu enganar 30% daquilo que Deus tinha criado em perfeição. E consigo, ele levou e foi expulso do paraíso, sendo usurpador, sendo mentiroso, sendo o ladrão. O capítulo 10, versículo 10 de João 10:10, vai nos ensinar que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Este é o fundamento dele. Pelo contrário, o fundamento do nosso soberano Deus é criar vida, é ser a verdade. E nós sabemos que nós também somos imagem e semelhança de Deus, feitos pelas suas próprias mãos. E aqui tem um segredo bastante importante, que pelo fato de nós sermos imagem e semelhança do soberano, nós temos um poder, uma característica que o próprio Lúcifer ele não tem. E eu quero que vocês me ajudem nessa noite perguntando: qual, pastor? Agora você tem que perguntar mais forte para me motivar. Qual, pastor? Pronto. Pastor Tony. Glória a Deus. Deus nos deu a capacidade geracional. Nós, assim por sermos imagem e semelhança de Cristo, temos o poder de criar. O que Lúcifer não tem. Porque se ele é ladrão, é porque ele não tem a capacidade de criar. Se ele é enganador, é porque ele tenta o tempo todo usurpar daquele que pode criar, enganar aquele que pode criar, para que crie algo que vá contra o eterno, que vá contra o soberano Deus. E quando a gente vai entender o trabalho de Lúcifer feito no céu, de igual modo ele atua na terra, e a saber, dentro da igreja, tentando corromper a igreja. E a mulher adúltera, que é relatada aqui no capítulo 7 de Provérbios, é justamente a igreja que se deixou corromper pelo próprio Satanás. É a igreja que escutou a voz de Satanás e não a voz do seu próprio Deus. E ela traz consigo as características da Babilônia, sendo a igreja que se prostituiu. A Babilônia, porque a palavra diz que a Babilônia era uma cidade de boa aparência, fortificada, muito bem ornamentada. A Babilônia, ela, nos tempos antigos, era a cidade citada como uma das 7 maravilhas do mundo. Todos os povos queriam contemplar os jardins elevados da Babilônia. E a Babilônia vai ser citada também na Bíblia, desde o início até o fim. Vamos ver, a Babilônia caiu. É isso que relata o livro de Apocalipse. Porque a igreja se deixou corromper pela Babilônia. A Babilônia também é citada na palavra como mãe das meretrizes e das abominações, que vive embriagada do sangue dos inocentes e das testemunhas de Jesus. Lá no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 3 em diante, vai nos mostrar. Eu não vou pedir para vocês abrirem para que a gente possa fluir um pouco mais, mas vai contar que a Babilônia é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O próprio capítulo também, que nós acabamos de ler todo, de Provérbios, capítulo 7, o versículo 9, o versículo 14, vai mostrar que essa igreja adúltera, ela tem vestes de luxúria, ela se comporta de uma maneira espalhafatosa, ela gosta de se amostrar, ela gosta de se mostrar muito bem ornamentada. E a mulher adúltera, ela vem como representação
da igreja que se corrompeu. Eu sei que quando a gente ouve Salomão falando, ou até mesmo outras passagens da Bíblia, ela traz a imagem de uma mulher que se corrompe. E eu já vi até casos de pessoas falando, misericórdia, a Bíblia é machista ou algo assim, e não é nada disso. Porque, na verdade, se nós formos falar da mulher dentro da Bíblia, Deus, Ele construiu todas as suas obras em 6 dias. E, no final de todas as suas obras, a última obra citada que Ele fez foi a mulher. E até aquele dia ali, o 6º dia, tudo que Deus falava, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou a mulher, o próprio Adão falou, agora ficou perfeito. Então não tem nem porquê a mulher se sentir ofendida, nem um pouquinho. Porque vocês que são mulheres, são representadas com muita honra diante de Deus. Vocês representam a igreja de Cristo. Vocês representam a noiva do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. E toda boa noiva, ela se comporta não apenas como noiva. Ela se comporta como alguém que realmente quer assumir um matrimônio. Ela quer assumir um compromisso de realmente se casar com aquele que é o seu pretendente. Eu estava falando acerca, lá no Teams, não sei se foi na semana passada, estava falando sobre o capítulo de Daniel, o capítulo 1, e aí tem o versículo 4 e o versículo 5. Estava falando justamente acerca de vestimentas, das vestimentas que nós usamos, porque quando a Babilônia, como foi referida também, ela foi invadir o povo de Israel, o rei Nabucodonosor, ele manda separar os jovens, os moços, aqueles que tinham boa aparência, aqueles que se vestiam bem, que tinham estirpe sacerdotal, linhagem real, para que estes pudessem estar assentados, assistindo o próprio rei da Babilônia. E nós estávamos conversando no momento dos Teams, e a Bíblia ela vai trazendo um histórico que vai nos preparando tempo após tempo, porque nós não sabemos do dia do amanhã, mas nós como igreja precisamos estar preparados, não só com ornamento exterior, com a boa aparência de uma vestimenta boa, mas principalmente com as vestimentas espirituais, mas também ornado por dentro daquilo que vai gerar alimento de conteúdo celestial na vida das outras pessoas. Nós comentávamos e eu fiz uma brincadeira, uma pergunta hipotética, mas baseada na verdade. E se de repente, daqui para semana que vem, algum país desse apertar um botão lá e falar, vamos invadir o Brasil? Vamos dizer que os Estados Unidos, que até então é amigo, mas quem sabe? Vamos invadir o Brasil. E só vai ficar aqueles que servem a Deus, mas que têm, de fato, prova de que serve a Deus, conteúdo de que serve a Deus. Eu lembro até que eu falei o seguinte, eu falei, agora imagine, eles vão separar, porque eles começaram aqui em Daniel, no capítulo 1, separando aqueles que eram os príncipes, aqueles que tinham conhecimento das leis, e aí ele pega uma fila de pastores, e aí tem um pastor lá no meio, e é perguntado, é questionado acerca da palavra de Deus, e, não sei. Na Babilônia também houveram 3 tipos de pessoas naquela situação. As pessoas que foram descartadas, as pessoas que foram só para poder ocupar lugar de servos e algumas das cidades, e aqueles que foram para poder se assentar à mesa do rei. E vale uma pergunta para mim e para você, já que é um dos assuntos que nós abordamos no enunciado, no tema da palavra de hoje, de quem somos. Quem seríamos nós dentro de um cenário assim? Se precisasse de pessoas bem
com boa aparência, mas também com conteúdo para poder ensinar e para poder também estar apto a aprender acerca do Deus vivo. Quem seríamos nós? Os que seriam levados, escolhidos, ou os que seriam descartados? Vale muito a pena nós pensarmos nisso. E voltando para a mulher adúltera, é a igreja que não guardou os mandamentos segundo a sabedoria e ordenança do Senhor. Ela é a igreja que, após o culto, ela não vivifica o que foi pregado, mas antes dá lugar a fofocas, a intrigas. É a igreja que não se aviva, é a igreja que não anda num caminho reto e plano diante do Senhor, rumo ao céu, mas vive em dissensões, vive em disse-me disse, você viu fulano, você viu ciclano, você viu beltrano, e ao invés de nós vivermos como uma igreja que vive o amor fraternal, aquele que Deus manda, nós ainda damos lugar a essas coisas. Mas, em nome de Jesus, nós estamos saindo daqui mais ajuizados conforme essa palavra. Louvado seja o Senhor. Aí, e finalizando a parte da igreja corrompida, é a igreja que se corrompeu pelos prazeres da vida longe de Deus. E em Deus eu posso ter todos os prazeres lícitos e saudáveis. Sem Deus, todo prazer é caminho direto para o inferno. Porque Deus, Ele nos chamou para poder nós comermos o melhor da terra, termos uma vida abundante, sim, com perseguições, com aflições, mas ainda assim, para que nós venhamos viver o excelente nele, longe dele, nem tente, nem vá, porque é barril, é barril. E eu sei que assim como eu, alguns já tentaram e já quebraram a cara, mas se nós estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. E não sabe quando ele irá voltar. E esse marido representa justamente o nosso Rei Jesus. Esse marido, ele representa Jesus. Tem uma outra característica que é dita também, que ela fala, ele saiu na sua mão com um saquetel. Provérbios 3,16 vai dizer que na sua mão direita há domínio e poder, e na outra mão, riquezas e honra. Então, é justamente o rei Salomão, que foi empossado da sabedoria de Deus, falando, esse que é o marido, ele é o próprio Jesus. Você tem fé nisso? Você crê nisso mesmo? E a palavra fala que ele foi resolver algo importante. Ele foi preparar a morada para mim e para você. Você crê mesmo nisso? Então fale para seu irmão, ele foi preparar morada para mim e para você. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. E, não menos importante, existe um terceiro personagem
que é o moço. E a palavra dá uma característica também a este moço, e fala que é um moço falto de juízo. Este juízo que a palavra está trazendo aqui é falto de conhecimento, é falto de sabedoria, falto de entendimento. E muitas vezes, esse moço somos nós, ou nós nos comportamos, muitas das vezes, como este moço. Porque este moço é justamente aquele que está dentro da igreja, mas porque não busca o conhecimento, se deixa levar por aquele que já está corrompido. E se deixando levar por aquele que já está corrompido, também se corrompe. A palavra também vai falar que a mulher adúltera vem e beija esse moço falto de juízo. E ela fala acerca de que traz consigo ofertas pacíficas, que ela já tinha pago todos os votos. E o que é que esse beijo ele representa? Os nossos desejos, as nossas vontades carnais que não lançamos fora ainda, se encontrando com as oportunidades que o próprio Satanás ele coloca na nossa frente. Esse beijo é uma espécie de aperto de mão, um compromisso feito que muitas vezes sem juízo, muitas vezes sem olhar onde está pisando, nós vamos lá e damos a mão. O livro de Provérbios também fala que não é sábio nós fazermos alguma coisa e só depois verificar se há santidade naquilo. E o livro esse capítulo de Provérbios, que é rico de detalhes, ainda vai dizer no versículo 9, que ela estava sempre com os pés fora de casa, no crepúsculo da noite, na escuridão fechada, ora está nas praças, ora está nas ruas, procurando a quem tragar. E ela vem com essa conversa, com esse jeito doce de falar. E, meus irmãos, eu fechando os meus olhos, começando a me permitir imaginar, entendendo que essa mulher adúltera é a igreja corrompida. Glória a Deus, 9 horas. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós estamos no melhor lugar da terra. E o Senhor tem falado aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, conosco. Continue conosco, Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Te engrandecemos. Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento ímpar. E aqui, Senhor, nós seguimos em Teu nome. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E trazendo uma conjecturação para dentro disso que acontece, ela vem, beija aquele moço falto de juízo. E como estamos falando de igreja, como nós estamos falando da igreja que se corrompeu, e de que nós conhecemos e vemos o como Satanás ele tem agido dentro das igrejas. É aquela igreja que, quando nós estamos vendo um grupo de jovens, ou um grupo de senhores, ou um grupo de obreiros, e sai, e vai até aquela pessoa, e evangeliza aquela pessoa, e fala, não, hoje vamos ter uma vigília aqui, e aí leva a pessoa para a igreja, e a pessoa sem juízo vai lá e fala, pô, a igreja, né, eu vou, e quando entra na igreja, vai, por fora, tem a placa de igreja, mas por dentro, a palavra não é a palavra da Bíblia, da salvação. É a palavra do próprio homem. A conduta não é a conduta de igreja. A ornamentação não é a ornamentação de igreja. Eu não estou aqui querendo falar mal de igreja nenhuma. Muito pelo contrário.
sei bem quem eu sou, sei bem onde quem estou chegando agora. Fiz nada. Se quem veio antes de mim já não fez, quanto mais eu. A grande questão e o ponto que eu estou querendo trazer aqui é que essa pessoa chega dentro de um ambiente que está sendo dito que Jesus está aqui. Porque existe a super, hitra, mega power, ultra graça. E que Deus, Ele aceita você do jeito que você está. E aquela pessoa, falta de juízo, falta de conhecimento, chega dentro da igreja e ela observa, sentado, uma família, um casal, mas não é que nem Lucas e Leia. Não é um homem e sua mulher. São duas mulheres, são dois homens. E o que está sendo ensinado é isso. Que Deus ama você do jeito que você é. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Venha. E na verdade, é a igreja corrompida que está levando moços sem juízo para dentro. E essas pessoas estão perecendo. Porque também pouco se tem levantado uma igreja ajuizada para poder fazer aquilo que é feito para a honra e glória de Deus e por misericórdia, que nossa casa tem feito, e ainda pouco, mas eu tenho certeza que fará mais, como foi feito no domingo passado, levando o tzedakah, levando o alimento físico, mas o alimento sólido espiritual, que é aquele alimento justamente que traz a vida, e traz a informação certa daquilo que é o céu. Esse beijo também citado no capítulo 7 de Provérbios, é justamente a marca do enganador, a marca do traidor. O capítulo 22, no versículo 47 e 48 de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, vai dizer que, enquanto Jesus ainda estava alertando os discípulos, chega Judas e mais alguns da parte dos sacerdotes. E Judas vem e o beija. Em algumas versões vai falar, amigo, com um beijo, traiu o filho do homem. A verdade é que tem muita gente que está te beijando no sentido de estar andando com você, selando pactos e alianças com você. Mas na verdade é um traíra e você nem sabe. Mas na verdade não quer nada com você e você ainda nem percebeu. E enquanto o noivo ainda não voltou e está na sua grande viagem, nós precisamos vigiar o tempo todo. Falando acerca inclusive de mim, dos levitas, porque vocês se lembram, no início, ele estava lá adorando. Ele vai fazer de tudo para que aqueles que estão em cima do altar, aqueles que estão diante do altar, eles caiam. Ele vai inventar jeitos e trejeitos para que venha a ser destruído, mas as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E o que muitas vezes nós não conseguimos ponderar e colocar numa balança é justamente o que vale mais. O que de fato vale mais. Principalmente nós que estamos aqui hoje, nós que estamos aqui. A palavra de Deus fala que aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas se a minha intenção é me limpar mais, e se eu vim de um ambiente onde eu era escravo das drogas, vale a pena uma noite escravizado pelas drogas, comparado com a eternidade com Cristo? Se eu era viciado na pornografia, na prostituição, será que vale a pena uma noite, um momento de sexo
com Satanás do que eternidade com Cristo. Não importa qual foi o seu problema, nem o meu problema. Se nós olharmos para Cristo, será que vale a pena? Um momento, um segundo, que é justamente também o que a palavra nos ensina, que em um momento, em um segundo, num piscar de olhos, e a igreja será arrebatada. Quantas vezes o Senhor nos livrou, enquanto nós estávamos nos meios das nossas asneiras, enquanto nós estávamos justamente enfiados na lama e no lamaçal do pecado, e o Senhor, mais uma vez, teve misericórdia. E o personagem oculto, assim vamos dizer, que eu tinha citado, no capítulo 7 de Provérbios, é justamente aquele que se permite ouvir a palavra. O filho sábio que ouve. Às vezes nós ficamos, eu digo por mim, ficamos tão empolgados com aquilo que é a história narrada, só que o enunciado principal que o capítulo traz é: filho meu, guarda os meus mandamentos, ouve a minha instrução, ata-os ao teu coração. E aí ele traz a história, mas ele traz também a ideia de que eu seja este que ouviu, guardou e está ileso. Este que ouviu, guardou e não vai se contaminar com a igreja corrompida. Porque se eu também dou ouvido à palavra de Deus e à pregação que Ele traz na sua verdade, eu não vou ser um moço falto de juízo. Eu vou ser alguém que, buscando conhecimento, cada dia vou estar livre da condenação eterna. A palavra, como nós sabemos, em Joel fala: o meu povo perece por falta de entendimento, conhecimento. Mas por que não busca? Porque nós não buscamos. Nós damos lugares a tantas outras coisas. Nós empenhamos a nossa força, o nosso pensamento em tantas outras coisas, que se só nós lêssemos os primeiros versículos: filho meu, guarda os meus mandamentos. Opa, daqui não passo. A palavra fala que eu provo a Deus que amo a Ele, guardando os seus mandamentos. E existe uma recompensa para aqueles que são remanescentes e que decidem escutar, decidem ser filho sábio que ouve a palavra do Senhor. Eu quero pedir para, se a mídia conseguir nos ajudar, Apocalipse 14. No verso 1 mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas. Versículo 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Justamente são estes que não se deixaram corromper, e ele traz de novo, se corromper por mulheres, mas trazendo à luz de um entendimento, não se deixaram corromper por aqueles que já estão corrompidos, por aquela igreja que se corrompeu. O livro de Apocalipse
No capítulo 3, versículo 9, também vai tratar alguns daqueles que ainda estão dentro da igreja, que se comportam como judeus, mas não eram judeus, que se comportam como cristãos, mas não são cristãos. E o próprio Jesus fala: estes são sinagoga de Satanás, não se aproxime deles, não ande com eles, porque é isso aqui, ó. Na sua boca não se achou engano, sendo irrepreensíveis diante de Deus, cantando um cântico que só aqueles que, como filhos sábios e prudentes, se permitirem andar com Cristo, hão de cantar na eternidade. Porque outrora, o nosso adversário, ele estava adorando e exalando de dentro de si mesmo a adoração, mas na eternidade seremos nós. Na eternidade seremos nós, e ele não quer, mas seremos nós. Na eternidade serei eu. Na eternidade seremos nós. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E já caminhando para o fim, eu gostaria de pedir à mídia que me ajudasse só mais um pouco, ainda em Apocalipse, o capítulo 19, no versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa não é mais noiva, a sua esposa se aprontou. Versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Que tremendo. Papai, que tremendo. Muito tremendo. Porque nós acabamos de ver que a igreja corrompida, junto com a Babilônia, ela, na sua luxúria, buscava sempre estar bem ornamentada, mas aqui o próprio noivo está dizendo que vai nos dar aquilo que são as vestes, linhos finos de santos. Pela misericórdia e graça de Deus, no monte de segunda-feira, estávamos falando na palavra acerca do Salmo 23. E o versículo 3, o Senhor derramou um entendimento em mim que me deixou muito espantado, porque ele fala: guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Israel se corrompe, e nós vemos Israel se corrompendo várias vezes ao longo das Escrituras, e o próprio Deus chega em um momento e tira Israel do lamaçal, mas ele antes adverte: ei, não é porque vocês são bons, não é porque vocês são um povo melhor que outro povo, não é porque você é uma nação melhor que outra nação, é por amor do meu nome. É por amor do meu nome. É o próprio Deus falando isso. Ele não é por amor, apenas amor a vocês, porque o Deus que me ensina a amá-lo acima de todas as coisas, ele se ama acima de todas as coisas, e ele zela pela sua própria palavra. Ele é a palavra, ele zela por si mesmo, e por amor a si mesmo ele nos resgatou. Por amor a si mesmo, ele nos deu oportunidade e nos dá a oportunidade. E por isso que, de maneira tremenda, o rei Davi está falando: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Porque se eu for pelo meu nome, porque se eu for sozinho eu não consigo, mas o Senhor pode. Mas eu me rendo ao Senhor, porque eu sei que por amor ao seu nome, o Senhor fará. O Senhor me purificará. O Senhor me colocará em pastos verdejantes, em um caminho reto e pleno, para que eu possa assim então adorá-lo de uma maneira perfeita. Louvado seja o Senhor, glória a Deus.
Vamos buscar, continuando cada vez mais, ser fiéis em tudo a Deus. Vamos continuar buscando somente ajuntar nossas bagagens aqui e juntar tesouros aonde a traça não corrói. Nós não sabemos quanto tempo e quantas coisas o Senhor ainda há de nos dar, mas que possamos viver ajuntando tesouros lá. Que possamos viver de maneira santa, reta e justa aqui. Limpa diante de todos. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus por essa palavra. Sou grato a Deus pelo dia de hoje. Por estar no santo lugar. Tendo um privilégio maravilhoso que eu não mereço. Que é mencionar a palavra santa do Senhor. Porque é isso que Deus faz. Ele pega miseráveis e trata como filho. Ele pega aqueles que eram descartáveis e Ele faz coisas sobrenaturais. E é isso que Ele tem para a vida de cada um de nós. O sobrenatural. Deus, Ele não nos abandona nunca. Deus, Ele não nos deixa nunca. Não importa o vale escuro. E o Senhor me fez lembrar de um louvor que Ele nos deu. Alva grandeza. Não importa a sombra da morte. Não importa se está no vale, Ele não rejeita. Um coração que entende que sem Ele nada podemos fazer. Porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação, toda a honra seja dada a Ele sempre, sempre, sempre. Ele é digno de todo o louvor. Louvado seja o Senhor. E já que nós estamos nos preparando para a volta, vamos ficar de pé para parecer que a gente está indo já para a glória. E glorificado seja o nome de Jesus. E depois destas coisas, depois de entendermos que existem duas personagens aqui, a igreja corrompida e a igreja que está prestes a se corromper. Quem somos nós? Quem somos nós? E nessa noite o Senhor está no seu alto e sublime trono, assentado com o seu cetro de equidade levantado para todos aqueles que quiserem retornar. Se porventura você se afastou dos caminhos do Senhor, se corrompeu, se você é a mulher adúltera, ou o homem adúltero, ou a igreja corrompida, e você se afastou dos caminhos do Senhor, nessa noite existe o cetro de equidade levantado na mão do meu Senhor, estendido sobre a sua vida, para que, se você entender que Ele quer aceitá-lo, vir aqui na frente e retomar um compromisso com Cristo. Ou até você que nunca nem fez uma aliança com Cristo. A este também, se você era o moço falto de juízo, que são poucos inclusive hoje, os moços faltos de juízo, aqueles que nunca escutaram nada, mas pode ter sido você, o sortudo, a sortuda que está aqui hoje, e Ele também está falando: filho meu, vem, guarda no teu coração essa palavra, e eu endireitarei os teus caminhos. Há alguém? Há alguém que queira fazer uma aliança? Vem então.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vem aqui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que bênção. Agora, eu acredito que tem mais gente. Porque se eu acredito que tem mais gente, é porque tem mais gente. Porque eu não acredito não em mim. Eu acredito no meu Deus. E eu sei que tem mais gente. Mas esse marido maravilhoso, esse noivo que está fazendo a viagem,